Olá pessoal, estou chegando para mais um Totalmente Versátil. Totalmente Versátil de hoje, uma sexta-feira 13. E a gente começa com muita alegria e sem nenhuma superstição. Olha, no nosso Totalmente de hoje, nós iremos conversar com Ma Prenzak. Ela é instrutora de yoga e também de respiração consciente. Muito importante, muito interessante a conversa que vamos ter com a Mapre. Também teremos uma parte do documentário, vamos chamar assim, né, de documentário que eu fiz lá no Memorial Joana Jacó, e a professora Marleide Modesto, ela fez uma excursão com a gente no memorial, mostrando cada setor, mostrando cada peça, a importância histórica. Ela conta com detalhes cada pedacinho, como surgiu a ideia, e você vai acompanhar aqui no nosso Totalmente também de hoje. Então, eu te convido, vem fazer o Totalmente junto comigo? Bom, e agora a gente começa. Totalmente Versátil chegando, e a frase de hoje é o seguinte: nunca se alcança um desejo sem receber ao mesmo tempo os meios de realizá-lo. Essa frase está no site O Pensador e é com ela que a gente começa o nosso Totalmente de hoje. Como eu falei, sexta-feira 13. E hoje, sexta-feira 13, comemora-se também o Dia Nacional, sabe de quê? Do dinheiro! Que coisa boa! Muito dinheiro no bolso. E essa data, a criação dela foi em 1808, que foi também a data de criação do Banco do Brasil, pelo príncipe regente Dom João VI. Então, desejo a você, nessa sexta-feira 13, nada de superstição, nada de azar e muito dinheiro no bolso. Bem, e sobre superstições, nós vamos a alguns hábitos das pessoas supersticiosas. Primeiro, desça da cama com o pé direito, nada de confundir os pés. Se você não sabe qual o pé direito, bota uma fitinha, faz uma marcação para ficar tudo ok, tá certo? Para você que é supersticioso. Não olhe para gato preto. Mas se esse gato preto for assim, um gato de duas patas, será que tem problema a gente olhar? Eu espero que não, né? Porque de vez em quando eu olho para alguns gatos pretos. Cuidado com o espelho. Nesses dias, o pessoal diz que não é bom a pessoa estar na frente do espelho e o espelho quebrar, porque traz azar também. Não passar debaixo de escada. Corre o risco de levar um balde de água fria ou de tinta na cabeça. Também não abra guarda-chuva em lugares fechados. Essa é uma tradição que é antiga. A gente sempre, desde criança, a gente escuta em casa: olha, dentro de casa não pode abrir guarda-chuva, só fora. Não sirva refeições para 13 pessoas. Não deixe o pente ou a escova cair. Não deixe. Não na sexta-feira 13. E na dúvida, bata 3 vezes na madeira. Essas são algumas das superstições que a gente acompanha aí ao longo do tempo. E muita gente leva realmente isso a sério. Não faz nenhuma dessas superstições aí que eu falei para vocês. Mas a gente traz isso aí de uma forma até hilária, uma forma até engraçada, para dizer que são coisas da nossa tradição, que são coisas da nossa história e que a gente mostra aqui também no nosso Totalmente. Mas isso aí eu acredito que não influencia em nada não, senão quem cria gatos ia deixar de olhar para os seus bichinhos no dia de sexta-feira 13? Não tem sentido, né? É só uma mera superstição. Mas agora, sem falar de superstição, isso que eu vou falar agora é algo sério, é importante para o nosso dia a dia. Você sabe respirar? Achou estranho isso? Olha, a respiração é muito importante e é preciso que a gente tenha a respiração consciente. Sobre esse assunto, eu irei conversar a partir de agora com Ma Prenzak. Ela é instrutora de yoga e também de respiração consciente. Então vamos para essa conversa tão importante.
Bem, gente, no Totalmente Versátil vocês sabem que a gente fala de todos os assuntos, afinal de contas somos versáteis. E hoje nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer, um evento online de yoga. E quem vai estar conosco aqui para conversar, trazer essas informações é a Zaki. Ela é instrutora de yoga e também de respiração consciente. Ela vai explicar para a gente o que é isso e a gente traz essa nossa convidada aqui hoje. Olá, Zaki, seja bem-vinda ao Totalmente Versátil. Conte um pouquinho primeiro quem é Zaki e também essas suas terapias, como são, para que o nosso público entenda um pouco melhor. Seja bem-vinda. Obrigada, gratidão por estar aqui. É uma grande honra estar aqui presente e poder compartilhar os meus conhecimentos. Eu trabalho com yoga e respiração há 35 anos já. Eu comecei muito cedo. Eu conhecia yoga porque antes eu fazia massagem, dava massagem. Quando eu estava dando massagem numa senhora, uma professora de yoga, ela me falou a respeito do yoga e eu comecei a conhecer a yoga. Então, eu sempre fui uma criança muito tímida. Então, eu sempre fui uma criança muito reservada por conta da minha timidez. Isso me trouxe muitas dificuldades na escola, dificuldade de fazer amizades. E aí eu cresci, casei, casei muito cedo, então tive minha primeira filha. E a dificuldade de socialização continuou. Isso dificulta muito, né? Então eu sentia muita tristeza, eu sentia muita melancolia, tinha muitos pensamentos de para que eu estou aqui, para que eu estou vivendo, a vida não tinha muita cor para mim. Foi quando eu conheci realmente a função da yoga, quando essa senhora me apresentou a yoga, eu comecei a praticar e comecei a ver as mudanças no meu humor, da minha forma de pensar, principalmente. E com a yoga veio juntamente a respiração. E aí eu fiquei muito impressionada de como a respiração ela pode fazer mudanças incríveis na nossa vida. Foi quando eu fui fazer um aprofundamento, um estudo mais profundo e descobri que a nossa maior fonte de desintoxicação é a exalação. A gente pode fazer dieta, a gente pode fazer exercícios físicos, a gente pode tomar muita água, a gente pode adotar uma vida mais saudável, mas se você não tiver uma exalação eficiente, você acumula muitas toxinas. E isso me impressionou muito. 70% das toxinas do nosso corpo, elas só saem pela exalação. Então daí você imagina, né? Quanta coisa a gente armazena. Então, quando você tem uma raiva, quando você tem uma tristeza, quando você tem um medo, isso modifica seu corpo, né? Seus ombros caem, seu olhar vai para baixo, e isso interfere muito na forma como você interpreta a vida. E quando você não respira o suficiente, isso só acentua mais. Então, seus órgãos ficam desvitalizados, seus órgãos ficam sem força, sem nutrição. E a respiração, literalmente, é vida. Eu costumo dizer que a respiração é Deus. Hoje, numa das minhas postagens, eu falei, nunca desista, respire. Então, foi através da própria transformação das minhas emoções, dos meus sentimentos, que a respiração começou a fazer parte do meu trabalho. Foi quando realmente eu dediquei a minha vida a isso. Então, eu trabalho literalmente com respiração consciente nas salas de atendimento individual e em grupos também, como também trabalho com a yoga, né? Que quando você alonga essas articulações, quando você abre seu corpo, você melhora a capacidade respiratória, você melhora as memórias que estão nas suas articulações. Então, foi assim que eu cheguei à respiração e à yoga, né? Foi assim que eu cheguei a trabalhar com isso, vendo a cura no meu próprio corpo. Que coisa maravilhosa. Mas me diga uma coisa, tem esse evento que vai acontecer e eu fiquei curiosa aqui você falando sobre a respiração. Tem a possibilidade, através de um evento como esse, que é online, da gente fazer essa reeducação, vamos chamar assim, essa reeducação respiratória? Sim, sim. Primeiro que esse evento ele é gratuito para que as pessoas possam ter acesso
né, ao conhecimento, o potencial que uma respiração pode fazer por você, né? Então, assim, eu sei que é um momento breve, bem cedo, 6h30 da manhã, né, gratuito, para que você possa experienciar e você ver o resultado na hora que você faz. Então, óbvio, né, online não dá para a gente falar tanta coisa, ensinar com tantos detalhes, mas as respirações que eu estou programando para fazer ao longo dessa semana é para que todas as pessoas com mais facilidade possam já absorver. Então, é entender que para a gente inspirar mais, a gente precisa exalar mais. Então, na verdade, eu vou falando cada dia um pouco sobre o que é que a gente está fazendo naquela respiração, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem e conhecem o nervo vago, né? O nervo vago, ele nasce aqui atrás, na base do nosso crânio, e ele se distribui, ele vai passando aqui no nosso pescoço, por trás ele faz um cruzamento, né? E o nervo vago, ele é responsável pelos movimentos involuntários, tá? Ele trabalha o sistema parasimpático. Então, existem respirações que ativam esse nervo, né? Então, as pessoas não conhecem o seu próprio corpo e não conhecem o potencial da respiração. Nessa semana, é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou ensinar. E simples respirações, você já transforma. E veja, é algo até instintivo. Você já percebeu que quando a gente está nervoso, alguém diz assim, calma, calma, respire, não é? A pessoa nem entende, nem sabe o que ela está falando, ela está falando aquilo instintivamente. Calma, se acalma, respire um pouco, né? Se acalme, porque instintivamente a gente já sabe que a respiração é um veículo gratuito, um veículo instintivo do seu próprio corpo. O seu corpo precisa da respiração quando você está no limite. Então, instintivamente, você já faz isso. E esse evento é para conscientizar, é para mostrar às pessoas o quanto a respiração pode fazer por você. Usar essa ferramenta maravilhosa, né? De forma adequada, conhecer, valoriza o seu potencial humano, né? Deus não colocou a gente aqui à toa, sem nenhuma ferramenta, né? Somente depender dos outros, né? A gente tem esse potencial, entendeu? Certo. E aí, esse evento acontece do dia 16, começa no dia 16 e vai a partir das 6h30 da manhã até o dia... Até o dia 20, são de segunda a sexta, são 5 dias, né? Esse evento é para que as pessoas possam conhecer a respiração, porque no dia 1 a 4 de novembro, a gente tem uma imersão aqui em Pernambuco, em Recife, na Praia de Tamandaré, onde as pessoas deixam suas casas, vêm, e aí elas vão poder fazer, na verdade, conhecer, aprender a soltar o músculo, aprender a soltar o abdômen, aprender a trabalhar o diafragma, aí fazer um trabalho mais minucioso, entende? Sair um pouco daquele ambiente viciado de casa e vir para cá. Então, esses 5 dias, de 16 a 20 de outubro, é para poder as pessoas conhecerem, saber realmente o potencial da respiração e, de repente, vir para Recife, para Tamandaré, no dia 1 de novembro ao dia 4, para poder fazer essa imersão e conhecer um pouco melhor, porque a respiração, ela revela você, ela não só tem um efeito fisiológico no seu corpo, ela tem um efeito mental também, emocional. Quando você, durante a respiração, muitas vezes vem ideias, você vem tendo percepções. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a respirar, eu comecei a perceber que eu sempre de uma ideia, antes de ter ideia, eu já pensava que não ia dar certo. Eu não conhecia esse movimento meu, percebe? Eu comecei a perceber esse movimento durante o processo da respiração. Eu comecei a me conhecer, a me descobrir. E isso é muito importante, porque quando você começa a se descobrir, você começa a perceber que você faz as escolhas e que a vida que você tem está muito relacionada aos sentimentos que você traz dentro. E a respiração meio que te apresenta a você mesmo, entende? Uma ferramenta para o autoconhecimento e para que a gente possa melhorar, né, o nosso sentimento também. Ô Zac, você falando aí a respeito dessa imersão, e tudo bem que vai ser em Tamandaré, algumas pessoas podem se deslocar, mas nós que estamos aqui em Araripina, nós estamos a muitos quilômetros de Recife, e eu queria saber de você o seguinte:
com o advento da tecnologia, tem a possibilidade, por exemplo, de pessoas aqui da nossa região poderem fazer essa imersão de uma forma online também? A imersão propriamente dita não, né? As pessoas de Araripina, elas podem me contactar e a gente pode, inclusive, abrir grupos online, né? Onde eu possa fazer tudo que eu vou fazer nesse evento, fazer online também, entende? Porque a tecnologia já permite isso, né? Então, as pessoas que não podem vir para cá, né? Elas podem me contactar e a gente pode fazer, sim, um grupo de imersão online, como a gente vai fazer agora no Instagram. Só que agora no Instagram, como é uma coisa muito aberta, né? E a gente não tem como falar sobre as nossas intimidades e tudo, não é legal. Mas um grupo fechado pode sim, porque muitas emoções vão vindo quando você respira, né? Às vezes muitas dúvidas sobre você mesmo que vem na cabeça, sobre sua vida. Todos os dias a gente é testado, né? A gente é testado na nossa fé. A gente acorda de manhã, vai fazer a nossa rotina e muitos imprevistos acontecem. Isso nos abala demais, né? Então a gente termina ficando muito enfraquecido. E a gente vai tomando escolhas na vida da gente muito com essa energia do enfraquecimento, muitas vezes desesperançosos, né? Às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, né? Às vezes é um problema profissional, familiar. E muitas vezes a gente não consegue segurar isso sozinho. Então a respiração, ela vai te dando aquela pausa, sabe? Aquela pausa onde você literalmente respira e consegue acessar a saída dos seus problemas de forma inteligente, né? Então esse grupo online, ele vai poder ter trocas, né? De uma escuta inteligente, né? De eu escutar o que é que a pessoa tem para me dizer, o que é que acionou nela, o que é que trouxe nela, as dúvidas que ela está tendo sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria vida. Então é possível sim a gente fazer um grupo aí em Araripina online. Ótimo. Deixa eu te perguntar. Você falou dessa questão do fazer o grupo online, aí a gente quer passar para os nossos telespectadores os seus contatos, tanto o contato do Insta quanto o contato que porventura possa ser através do WhatsApp, para que as pessoas possam fazer esse grupo, conversar, tirar dúvidas, porque é um assunto que surgem muitas dúvidas, é um assunto que aqui esse espaço é um espaço que é só um pontapé para que as pessoas conheçam o seu trabalho, mas muitas dúvidas virão. Aí eu gostaria de pedir para você para passar os seus contatos para que as pessoas possam lhe acompanhar seu trabalho, tirar as dúvidas e também formar esse grupo, né? Que é importante para que a gente possa mergulhar dentro de nós mesmos e nos autoconhecer. Isso. Olha só, o meu Instagram é Maprenzac _. Então, se você colocar Mapren, que é MAPREM de Maria, ZAKI _. Maprenzac _. Você vai ter esse é o meu contato no Instagram. E você pode entrar, me seguir e já fazer parte desse grupo que começa na segunda-feira de 16. Né? O meu WhatsApp é o 819-8881-9594. Você também pode me contactar pelo WhatsApp. E aí, em Araripina, tem uma pessoa muito querida, que vocês conhecem muito, que é a Jucicleide, né? Que também tem um espaço, que tem feito um trabalho muito bonito em Araripina, levando profissionais. Então, a Jucicleide é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que pode ser contactada e, através dela, podem chegar até a mim também. Jucicleide Lopes, que é do Espaço Área, que é uma pessoa maravilhosa. Mandar um beijo para a Ju, que sempre está assim fazendo essa ponte, né, entre terapeutas, instrutores, para que a gente possa conhecer mais e possa melhorar, porque cada vez que a gente conhece uma terapia, cada vez que a gente conhece uma pessoa que faz esse tipo de imersão, a gente melhora também. Olha, eu poderia passar aqui muito tempo, mas o nosso tempo é um pouco corrido, Zac. Eu quero lhe agradecer muito e dizer que eu vou estar nesse momento também com essa pessoa maravilhosa que é a Zac. E a gente vai aprender a respirar um pouquinho, que normalmente a gente desaprende, né? Eu acho que a gente desaprende a respiração, porque quando a gente nasce, a gente sabe respirar. E com o passar do tempo, a gente vai desaprendendo. Então, reaprender a respirar
e se autoconhecer. Quero lhe agradecer muito por você ter participado do nosso Totalmente Versátil. Gratidão pelo convite, espero poder ter contribuído e sempre que precisar estarei sempre disponível. Muita gratidão. A gente que lhe agradece e dizer para você que está em casa nos assistindo nesse momento, siga as redes sociais, estão também aí nas legendas, para que você possa fazer essa imersão, para que você possa fazer esse autoconhecimento. Siga as redes sociais e participe dessa semana maravilhosa. Esse é o nosso Totalmente Versátil, eu vou ao intervalo, mas daqui a pouco eu estou de volta. Que conversa ótima, não foi? Olha, e tem esse evento a partir de segunda-feira, 6h30 da manhã. Siga a Mapren nas redes sociais e aí você vai aprender ou reaprender a respirar. A respiração é muito importante na nossa qualidade de vida. Às vezes a gente não está atento ao modo como estamos respirando. Então fica a dica, hein? Agora nós vamos falar de cultura. Nos nossos valores culturais, a gente vai trazer uma visita que eu fiz ao Memorial Joana Jacó. A professora Marleide Modesto me recebeu e contou sobre o espaço, contou sobre a ideia e também sobre as peças que lá estão expostas. Então vamos assistir? Rodou! O Totalmente Versátil sempre trazendo um pouco da nossa cultura, da nossa arte e da nossa história. E hoje nós estamos no Memorial Joana Jacó Modesto. Nós vamos contar um pouquinho de como surgiu essa ideia e você vai conhecer algumas peças e a história através do memorial. Vem comigo! Bom, e chegando aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história com a professora Marleide, que vai contar um pouquinho para a gente como foi que surgiu essa história, essa ideia maravilhosa do memorial. Boa tarde, Mari. É um prazer imenso recebê-la aqui nesse espaço. E, na verdade, o Memorial Joana Jacó Modesto era um sonho que eu já acalentava há muitos e muitos anos, de contar a história da minha mãe e a história da nossa família, dos meus irmãos e a minha história, né? Porque é uma história de superação, né? É uma história de renúncia, de superação, de fé, de gratidão, né? De reconhecimento e de gratidão. Então, assim, era o que eu, na verdade, era o sonho meu, era fazer o memorial. Tanto é que eu estou começando agora a trabalhar a parte documental, né? Do memorial. Para quando as atuais e as futuras gerações, eles quiserem informações, vem aqui, a gente vai ter também essa parte documental. E como foi que começou? Qual foi a primeira peça ou qual foi o primeiro documento, a primeira foto que a senhora disse assim, a partir desse momento aqui eu vou montar o memorial? A minha mãe, ela era assim, ela era louca por objetos antigos. E ela trabalhou muitos anos no posto de saúde de Araripina, que é hoje o centro de saúde Dr. José de Araújo Lima. E ela sabia da situação dela, de muita carência, pesava o leite, que naquela época o posto distribuía para as famílias e as mães carentes. Uhum. E ela ajeitava, às vezes ela dava um pouquinho mais do que, né? Dona Joaninha, coloca um pouquinho aqui. E ela tinha aquele jeitinho humilde, de conquista, de receber todo mundo muito bem, que a gente sabe que é uma obrigação, mas nem sempre é assim que acontece, exato, né? Nem sempre tem a empatia, E aí ela né? começou a ganhar, né? Panelas de ferro, moinhos, outros objetos antigos. E isso ela foi guardando. Como ela morou comigo muitos anos, lógico que ela passou para mim, né? E eu também fui aprendendo com ela a gostar de objetos antigos, até porque eu acho que é a forma da gente preservar, né,
a história da nossa família, né, dos nossos antepassados. E assim, além dela ganhar, ela tinha também que pertencia a ela, na época que ela morou na Caeira, que é a propriedade logo que ela casou, né? Do meu pai, dos meus avós. Então, assim, além de ganhar muitas peças, essas peças que são escravocratas, ela tinha também. Ela tinha porque ela sempre foi uma pessoa que gostou demais de objetos antigos. Você vê como é a coisa, ela era uma mulher analfabeta, mas ela gostava, ela sabia que ali tinha a história ela queria preservar. Então, como morou comigo, eu ganhei realmente, né, herdei. E isso foi assim uma vontade muito grande. Aí quando eu fiz o meu concurso, que eu fiz em História Medieval, na FAFOP, eu sou concursada em História Medieval pela autarquia, e então lá eu fiz um projeto e criei o laboratório do curso de História. O laboratório, ele não só atendia ao curso de História, mas ele atendia ao curso de Biologia, de Geografia, porque tinha objetos antigos, escravocratas, né? Tinha coleções de cédulas, de selos, de moedas do meu esposo. Foi outro grande incentivador, ele colecionava armas, colecionava moedas, colecionava selos, né? E objetos antigos. Então, assim, eu acho que tem toda uma coisa que, sabe, contribuiu para que eu também gostasse, além da minha própria formação, né? Eu sou formada em História, né? Licenciada então, em História. Então, a gente pode dizer que o memorial veio na sua história como uma missão para preservar, perpetuar e valorizar a história. Eu acho, com certeza, eu tenho certeza. É aquele que a gente faz com prazer, realmente. Tanto é que eu, sabe, hoje quando eu digo, você tem alguma coisa, assim, família mesmo, da sua mãe, minha tia, tal. Não, aí eu fico, meu Deus, porque eu tenho tanta coisa que foi da minha mãe. Eu preservei os objetos também que foram do meu esposo, as coleções de cédulas, como eu já disse, de moedas, né, de selos. E vê bem, eu acho que é aquela questão do valorizar mesmo, do respeitar a nossa tradição, os nossos antepassados, né, a nossa história, a nossa cultura, né? Então, eu acho que está assim, está no sangue já. Muito mesmo, bom. Né? Bom, Mária, aqui é o expositor, né, onde está aqui demonstrada a coleção de fósseis, né, e rochas, o gesso, né, já que Araripina faz parte do polo GC da região do Araripe. Então, aqui nós temos a coleção, né, de rochas e também uma pequena demonstração do artesanato do gesso, né, minérios. Nós temos fósseis animais e fósseis vegetais também, né? Esses fósseis aqui, a gente sabe que o processo de fossilização, ele vai de um grão de pólen a um dinossauro. Eu nunca vi, não sei, um grão de pólen eu acho difícil, mas a gente sabe que pode sim, né? O processo vai, como eu já disse, de um grão de pólen a um dinossauro. Então, eu tenho aqui, que para mim é uma relíquia, um fóssil de uma minúscula pena. Lá no laboratório de História na FAFOP, os alunos questionavam, isso aqui foi feito com grafite. Aí eu levava água sanitária, um pequeno vidrinho, né, e álcool. Depois eu achei que isso ia danificar, né, o fóssil, aí deixei. Mas lindo isso aqui, né? E esses fósseis maiores, rochas, minérios. Esse fóssil também aqui é vegetal, ele é lindo, ele pesa quase 50 quilos. Se você observar, Mari, nós temos rochas belíssimas, belíssimas mesmo, olha aqui. Já aqui, esse fóssilzinho aqui foi doação do professor Vicente Alexandre Alves. Eu acho que é um fóssil de um animal, né? Tem também um escurinho lá, se você ver, ele é uma obra de arte. Ele tem um botãozinho e uma flor, aquele escuro lá. Esse fóssil também é uma relíquia. E isso aí eu resolvi fazer esse expositor para preservar melhor, né, o acervo. Bom, aqui, Mária, foi da minha irmã, ela hoje está com 80 e eu acho que 6 anos. Foi um presente quando ela namorava com meu cunhado, que nos deixou há pouco tempo, fez um ano e pouco, foi em março do ano passado. E ela ganhou, na época só 3 noivas ganharam, e ela realmente foi uma privilegiada. Não estão assim todos os cristais, mas estão boa parte deles, né? Aqui é a foto dos dois, isso aqui eu também guardo como uma relíquia, né, de família. Aqui nós temos também esse cantinho todo que são objetos escravocratas. Essa panela eu acho belíssima, porque ela é enorme,
ela é muito pesada. Isso foi um presente de José Batista Nogueira, o nosso famoso Zé Pelado, né, do Pó de Assar. Já é uma coisa cultural, né? Araripina, esse pilão de Aroeira, tem mais de 150 anos, foi dos bisavós dos professores Ricardo Jacó e Rinaldo. Que nós temos também o cantinho. Como eu disse ali, minha mãe, ela colecionava, ela gostava, era uma coisa muito, era intuitivamente, mas fazia, né? E tinha aí, sabe, ela amava, isso aqui era um tesouro dela. Mas também, Mária, eu ganhei alguns objetos na época que eu fiz o projeto na autarquia, né? No campus da autarquia, porque como professora do curso de História, eu também ganhei alguns objetos. Mas aqui foi da família, baús, essa máquina, é o que eu conto no meu livro, minha mãe chegou a costurar nessa máquina. Os bildos, a gente sabe que hoje algumas cidades de Pernambuco, elas preservam a cultura da renda, mas os bildos, eles não são originais, esses são realmente originais. Alguns ferros, né? Alguns que foram da minha mãe, dos meus avós, da minha avó, né, materna. Outros também foram doados por aluno, eu nem coloquei a etiqueta porque eu não me lembro assim mais o nome certinho, para fazer errado é melhor não. Esse eu nem conhecia, esse é um ferro a gás, coloca aqui, né, o registro, e o mini bujão eu não conhecia, né. Esse foi doado por Maria Lídia da Conceição Souza, mora ali no Cajueiro. Para mim eu achei assim, foi um presentaço, né. Aqui nós temos rádios, foi doação de Nilberto Mendes, de José Laurentino, nosso famoso amigo Deca da padaria, né? Aqui foi doação de Ayrton Lage. Mas esse cantinho, Maria, é um cantinho maravilhoso. Essa história aqui, nós temos aqui a biografia de Padre Luiz Gonzaga Kerli, né? Eu, antes de José Cordeiro da Rocha, né, falecer, que foi sacristão muitos anos aqui em Araripina, e morava Viziator Salomão, eu estive na casa dele para pedir algumas informações sobre Severo Cordeiro da Rocha, que era o pai dele, que foi também um leigo que se destacou, né, na emancipação política de Araripina, também na religião. E ele olhou assim para mim e disse: é engraçado, professora, ninguém nunca chegou aqui para saber da minha família, do meu pai. Vem cá. Me levou no bequinho, lá no muro, abriu um guarda-roupa antigo e me deu essas peças aqui, ó. Bem velhas, inclusive essa, tá, até eu vou ter que mudar, que essa tem que vir para cá, né? Não esse, mas esse aqui foi de Padre Luiz Gonzaga e aquele lá da parede, bem antigo. Quando ele saía, na época, a nossa paróquia foi fundada em 1923, né? Ela completou exatamente 100 anos agora. E aí ele saía a cavalo para fazer as desobrigas, que eram chamados, alguns ofícios religiosos na época, né? Novena, e aí eram chamados desobrigas, ele ia a cavalo. Minha irmã agora, com Alzheimer, desmontamos a casa e ela tinha esse cavalinho todo em ferro, eu achei interessante, coloquei aí. Aproveitei esse quadro para fazer também, falar sobre Padre Luiz Gonzaga Kerli, já que a nossa paróquia completou agora 100 anos, e também José Cordeiro da Rocha. E aqui coleção também foi do meu esposo, essa maletinha foi do avô de Gilvânio, né, conhecido como Seu Duné. Interessante demais essa maletinha. Eu era criança, adolescente, e já ia numa pequena vendinha, bodega que a gente chama dele. Ele só vendia mais bicadinha, aqueles copinhos de cachaça, alguns bolinhos chamados pandiló, pequenininho, que as filhas faziam, algumas cocadinhas de leite. Eu me emocionei quando eu cheguei na casa, que eu fui até buscar um fogão a lenha. Fogão de ferro, a lenha. Quando eu cheguei, que eu vi, eu comecei a chorar, assim, não quero mais nada. Se vocês me presentearem com essa maletinha, comecei a chorar. E aí o filho ficou assim, não pode levar. Isso eu guardo com muito prazer, com muita satisfação. Já esse oratório é uma relíquia, foi um presente de Socorro Arraes, né? Ela, que era filha de Dona Ana Granja Arraes, conhecida como Dona Nana Arraes, Alexandre Arraes Irmão, conhecido como Seu Arraes, e ela era Maria de Socorro Granja Arraes. Eu não sei, porque Maria de Socorro, se ela era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Geralmente quem tem o nome também chega a ser, isso aí eu nunca tive essa informação, mas coloquei em homenagem a ela também, esse presente que eu recebi, essa imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem até o localzinho de colocar água benta, eu achei muito interessante. Foi doação da minha sobrinha, Marclene. Bem, Mária, aqui é o cantinho que eu fiz como se fosse realmente uma sala de visita, né? O cantinho, o acervo da minha mãe, dos meus irmãos, né?
E como eu disse, minha mãe ela foi a minha grande, né, incentivadora por uma história de luta, de superação, de renúncia. Então ela foi a pessoa que mais me inspirou. Porque quando esse quadro estava lá no laboratório do curso de História, muitas pessoas iam visitar o espaço, começava a ler, começava a chorar, dizia, Marley, você é professora de História, conte uma história, a história da sua mãe, a história de sua mãe é muito linda. Eu digo, não, um dia eu vou contar, quando eu me aposentar, se Deus quiser, eu contarei sim a história dela. E graças a Deus, através do livro que você viu que foi lançado agora no último 18 de agosto de 2023, eu conto realmente a história dela. Então foi a minha grande incentivadora. Tanto é que esse relógio foi o primeiro presente que ela ganhou da minha irmã mais velha, que casou, foi morar em São Paulo. A casa pobre, nós não tínhamos nada. Mas assim, esse relógio era como se fosse um tesouro ali, sabe? Era uma coisa assim venerada mesmo. E o relógio Cuca, eu guardei isso com tanto carinho, hoje está aí ao lado, né, da foto dela, né? Já esse cantinho aqui, Mária, é o acervo fotográfico de Dr. Salomão Modestacó, meu irmão. Tem uma história linda. Dr. Salomão, aos 22 anos, ele nunca tinha calçado um sapato nem entrado em uma escola. Ele foi menino de rua. E aí já com 22 anos ele foi para Recife, uma prima minha levou para Recife, não, para Pesqueira, Juraci Modesto, e de lá ele foi para Recife, ingressou no Exército e começou toda a história dele. Então aqui, eu só tenho aqui os quadros, os diplomas de graduação e pós, a não ser esse do Exército, porque eu fiz questão que a história praticamente dele começa aí, quando ele entrou no Exército. Então, ele é licenciado, ele é formado em Medicina, licenciado em História, licenciado em Teologia, bacharel em Direito, bacharel em Agronomia. Então, só resumindo, né? Aqui são todos quadros de graduação e pós. Para uma pessoa que aos 22 anos era analfabeto, nunca tinha entrado numa escola, nem calçado um sapato, além de ser escritor, autor, poeta e cordelista, né? Ele tem quatro livros publicados e muita literatura de cordel. Ele era apaixonado por literatura de cordel. Já esse cantinho aqui é do Dr. Ademir Jacó Modesto. Essa história, do jeito que está aqui, essa galeria, eu conto também no livro, né? A história do período de exceção brasileira. E ele fez questão de muitos anos depois contar a história dele, esse jornalista em Recife. E aí essa história todinha, ela está integral no livro também, no primeiro livro. Eu coloquei alguns objetos que caracterizam o que realmente a profissão dele, né? Era inteligentíssimo, inteligentíssimo. Ele era conhecedor da história política, econômica, social do Brasil e do mundo. Foi assim, ainda hoje, quando eu penso assim, minha respiração para um pouco, porque foi um grande homem e sofreu bastante por conta disso, né? Por lutar pela camada menos favorecida, né? Na época. Bom, esse cantinho aqui eu coloquei a biografia do meu primeiro esposo, pai de meus filhos. Ele era um grande colecionador, como eu disse, ele colecionava moedas, colecionava cédulas, colecionava selos. Ele era um grande colecionador. E assim, uma pessoa que trabalhou aqui morou por quase 40 anos. Né? E aqui ele construiu a sua família, né? E ele dizia, só saio de Araripina para o cemitério do Iracema. E assim aconteceu. Né? A palavra tem poder, né? Daí a história. E ali eu fiz a minha biografia, né? Também. Bom. Esse cantinho aqui, essa peça foi doação de Estela, pertenceu a Salete, Maria da Salete Walter, né? E foi doação de Estela Walter, né? Eu guardo também com muito carinho. Tem que preservar a nossa história, né? Como eu lhe disse, minha mãe, ela me incentivou, mas eu tive um grande incentivo também dos alunos do curso de História durante meus 30 anos que eu atuei como professora na Faculdade de Formação, então ganhei muitas peças também. E quando houve o desmonte, na época, né, eu devolvi muitas peças, muitos objetos. Algumas pessoas diziam, não, eu doei, é seu, leve. Então esses eu trouxe realmente, né? Mas a maioria de minha mãe mesmo, do meu esposo. Essa cadeira, doação de Teca também.
Essa cadeira foi doação de Deca. Eu vou falar desse cantinho também, do meu... Olha, Maria, esse cantinho aqui eu fiquei viúva, eu casei com José Cosme da Silva. Ele era cidade de Timbaúba, morou muitos anos em Recife. Aqui está o quadro, quando ele ganhou o título de cidadão recifense, que o doutor Jorge, o vereador proponente do projeto, né? E depois ganhou o título de cidadão araripinense, proponente Camila Modesto, a vereadora. Esse cantinho aqui, a última pasta que ele usou na EPAM, alguns troféus, as revistas, né? Saiu uma revista mensal na EPAM. Inclusive, tenho até ainda com o saudoso Eduardo Campos, Lula, na época lá, né? Foi inaugurado SUAP, ele foi até representando, né? Lá para receber Lula, na época acho que era o doutor Jorge, que ele foi representando, era da FIEP, né? E essas medalhas também da Assembleia, da ABIP do Brasil. Ele tem uma história também muito bonita na panificação, atuou por quase 50 anos na panificação do Estado de Pernambuco, e também assumiu alguns cargos, né? Na Federação da Indústria, na FIEP, na própria ABIP, no Sindipão, na IPP, né? E no sindicato. Graças a Deus ele tem uma história também, uma história de luta, de determinação, certo? E atuou muito bem, graças a Deus, muitíssimo respeitado a nível de Pernambuco e também do Brasil, né? Porque quando ele viajava, ele representava a EPAM, ele representava Pernambuco, qualquer estado, né, que ele fosse do Brasil. Bom, Maria, aqui é um cantinho assim que eu acho lindo, é esse santuário. Ele pertenceu ao meu tio Lino Jacó, esposo de Lourinha Jacó, né? Esse ele conseguiu no leilão, só que ele faleceu, acho que já tem uns 27 para 28 anos. E aí eu cheguei lá, olha, trabalho o desapego. Como assim? Eu digo, me dá o santuário. Ela foi tirando os anjinhos, menos esse aqui, né? E os santos. Eu digo, não tira não. Porque eu não vou ali comprar, porque não tem o valor histórico, não tem a história. Então, eu quero o completo. E aí ganhei, fiquei felicíssima. Esse cantinho parece que já foi feito para ele. E essas duas cadeiras que foram também presentes da minha sobrinha, que mora em Recife, Lúcia de Fátima. Então, para mim, uma honra. Esse oratório, ele pertenceu a Jorge Henrique de Alencar Carvalho, do cartório de Araripina. Já foi doado por doutora Margarida Cunha, então também é outra relíquia. Esse texto Urano veio da Itália, presente de junho. Esse abajur, eu achei lindo, um abajur bem interessante, doação da minha sobrinha, a doutora Marclene, né? E aqui eu coloquei a foto, né? A única foto que nós temos do meu pai, da minha mãe, com os meus 3 irmãos mais velhos, Marlene, Marli e Valmir, que está lá. E os demais irmãos, inclusive também, eu estou numa foto aí, ficou bem interessante. Aqui, Mária, é o expositor, né? Se você observar aqui, meu esposo, ele serviu à Polícia Militar do Estado de Pernambuco, aqui em Araripina, por muitos anos, quase 40 anos. E aí ele, como eu já tinha dito antes, colecionava moedas, colecionava aqui, ó, cédulas lindas, perfeitas essas cédulas. E moedas, né? E selos. Essas moedas estão assim todas por ordem, né? Por ano, né? De unhagem, os selos, né? E as cédulas. Aqui eu coloquei esse kitzinho, foi a única coisa que eu guardei, né? Os distintivos. A única coisa que eu guardei assim dele, essa camisa, esse cap, que era da farda, né? Dele, e os distintivos. Ia mudando, aí eu fui guardando também, certo? Esse acervo aqui, a adaga e esses binóculos, né? Foi de Vinícius Arruda, pai de doutor Dante Arruda. Já essa caneta foi de José Cordeiro da Rocha. Foi a caneta que assinei meu casamento. O próprio José Cordeiro foi meu, antes chamava testemunho de casamento. Ele também assinou, Maria Elvira Granja, também, que foi quem, né, a testemunha do meu casamento. Aqui eu tenho uma coleção também de conchas da minha irmã, Maria Marli, conchas e alguns minérios. Eu acho lindo, porque o professor de biologia, para trabalhar isso aí, ele vai trabalhar como é que acontece esse processo. É muito bonito, certo? Então aqui tem toda a condição do professor de história, de geografia, de biologia, trabalhar, certo? Esse cantinho aqui eu acho fantástico. Olha, esse carrinho aqui, Mária, ele foi feito, esse carrinho de bebida, no modelo da cadeirinha de arruar. A cadeirinha de arruar, ela foi muito usada no Brasil colônia, quando os escravos levavam as senhoras, a família dos senhores de engenho, para a rua,
passear. Por isso que era chamado cadeirinha de arruar, que é o do cocheiro. Como não existia a energia elétrica, né, aqui era a energia, e o cocheiro sentava lá, os pés, né, lá, ali, naquele cantinho. Para mim é uma relíquia, Isso aqui foi doação do casal Deca e Helva. Hoje a cadeirinha está aqui carregando a minha família. Eu, quando era bem adolescente, pai de meus filhos adolescentes, minha avó materna, paterna, meus avós maternos, genros, filhos, noras e netos. Então, cadeirinha de arruar, muito usada no Brasil colonial. Eu digo que isso aqui é uma relíquia, sabe? É uma peça histórica. Minha biografia. Outro canto, Maria, que eu tenho assim muito orgulho é esse aqui, né? Como eu lhe disse antes, eu fui concursada em História Medieval. Aqui nós temos o escudo medieval, né? Foi doação do Dr. Júnior, meu filho. E ali nós temos ficha de inscrição, portaria, termo de posse, né? Declaração. Você vê, se você focar bem, você vai ver. Eu fui concursada em História Medieval. Esse diário, veja como era, esse diário de 2003, ele tem 20 anos, mas eu tenho o primeiro diário. Eu ainda vou buscar, porque ia dar muito trabalho para elas encontrarem. Aí eu coloquei esse aqui, para mostrar que eu fui professora, né? Fui concursada em História Medieval, e aqui era o diário, né? Era assim, bem simples na época. Esse cantinho aqui, nós temos os cavaleiros medievais, os cruzados, né? Porque recebi o nome, porque eles levavam essa cruz ao peito. Saíam da Europa até Jerusalém para expulsar os infiéis que dominavam a Terra Santa, o movimento cruzadista, né, que morreu muito mais gente do que na Primeira Guerra Mundial, desse movimento cruzadista. Um movimento que foi também organizado pela Igreja Católica, por reis, né, por nobres. E esse livro é fantástico, é o Outono da Idade Média. Esse livro é um livro muito bom e bonito, ele é todo ilustrado. E aqui eu mostrei, né, meu concurso público também, né? Bem interessante mesmo o cantinho aí. E você pensa que para por aí? Olha o dedinho, não para por aí não. A professora Marleide Jacó, ela falou sobre as outras partes do memorial, que a gente vai acompanhar em uma outra oportunidade aqui no nosso Totalmente Versátil. É uma segunda parte dessa minha visita ao Memorial Joana Jacó, que inaugurou no mês de agosto aqui na cidade de Araripina e que está disponível para você que é professor, educador, coordenador de escola, levar as turmas para fazer uma visita, acompanhar um pouco da história, aprender mais, não só das disciplinas de história, mas também de história, biologia. Tem uma série de disciplinas e de assuntos que podem ser trabalhados lá no Memorial Joana Jacó. E é com essa imagem que a gente finaliza o nosso Totalmente Versátil de hoje. Desejando a você um ótimo final de semana, dizendo que nós estamos sempre aqui na TV Ativa do Araripe, mostrando o que a gente tem de melhor, e você pode acompanhar as matérias, os recortes nos nossos canais, tanto da TV Ativa do Araripe, quanto do próprio Totalmente Versátil. Agradeço imensamente a sua participação, a sua colaboração e deixo, é claro, a minha gratidão.